Graça e paz, Igreja do Avivamento, mais uma vez estamos juntos para partirmos o pão de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre certezas, sobre convicções, sobre algo que a palavra do Senhor diz. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quando o texto fala vivo, santo e agradável, eu costumo dizer vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E agradável, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quero compartilhar com vocês, neste momento, a palavra de Deus e vamos falar um pouquinho sobre a fé que remove montanhas. Vamos definir algumas coisas aqui, entender se todo crente tem fé e qual o tipo desta fé que o crente tem ou que as pessoas dizem ter. Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 22 e a 26. A palavra do Senhor diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que o Senhor nos dê a graça também de compartilharmos esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. A pergunta: todo crente tem fé? E qual é o tipo desta fé? Nesse texto que nós lemos da palavra de Deus em Marcos, capítulo 11, verso 22, Jesus disse: tende fé em Deus. Uma tradução alternativa, ela atribui a Jesus a expressão tende a fé de Deus. Esta atribuição, ela é explicada pelos estudiosos do grego do Novo Testamento assim: tende a fé do tipo de Deus. É isso exatamente que Jesus disse. Tende a fé do tipo de Deus. É muito fácil, queridos, nós entendermos essa tradução, mesmo que não tenhamos nenhum conhecimento da língua grega, se nós olharmos o contexto desta declaração de Jesus. Jesus dá aos discípulos uma demonstração desse tipo de fé, a fé do tipo de Deus.
Vamos ler Marcos capítulo 11, os versos 12 a 14 e os versos 20 a 22. O texto fala que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus, verso 14, nunca mais coma alguém fruto de ti. E o texto diz, e os seus discípulos ouviram isso. E passando eles pela manhã, versos 20, 21 e 22 agora, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Tende a fé de Deus. Tenha a fé do tipo de Deus. Logo em seguida, no verso 23, Jesus passa a definir e a descrever esse tipo de fé. A fé do tipo de Deus. A fé que com certeza ela vai agradar o coração de Deus. Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, diz o texto, se fará o que diz, assim será com ele. A fé do tipo de Deus, queridos, ouça, a fé do tipo de Deus é uma certeza. A fé do tipo de Deus, ela é uma convicção que a pessoa crê em seu coração, então ela diz com a sua boca aquilo que ela crê no seu coração. E o Senhor Jesus explicou que nesse caso acontecerá o que ela afirma pela sua boca através da fé. Fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé, numa definição bem simples, é certeza, convicção. Esta fé do tipo de Deus é a fé que Deus usou, queridos, ouça, para criar todas as coisas no princípio do mundo. Ele simplesmente creu que aquilo que ele dissesse aconteceria, de modo que disse, haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve uma terra. E ele disse, haja animais, e houve animais. Tudo quanto existe, o sol, a lua, as estrelas, Deus criou por meio de um pronunciamento. Deus chamou à existência todas as coisas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo através deste canal nesse instante, é exatamente o que eu e você, o que nós precisamos fazer através da fé que Deus nos deu. Romanos capítulo 12, versículo 3, só para estabelecer bem estas bases, o texto diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém,
Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós temos uma medida da fé do tipo de Deus. E eu pergunto, quantos podem crer nesta verdade que foi lida no texto bíblico? O que nós precisamos fazer com esta medida da fé que recebemos no ato do novo nascimento, da regeneração, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando declaramos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática? O que muitos cristãos, o que muitos homens, o que muitas mulheres fazem hoje é tomar partido contra o próprio Deus, contra a palavra, e fazem isso muitas vezes sem perceber. Não fariam isso se soubesse do que se trata com profundidade. O que eles fazem? Eles estão constantemente declarando que não têm fé. Eles estão declarando sem perceber que Deus mentiu. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Você sabe se uma palavra presta, você também sabe quando uma palavra não presta. Mas a palavra de Deus, ouça, a Bíblia Sagrada, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E Deus e a sua palavra são a mesma coisa. E a palavra de Deus, ou o próprio Deus, afirma, através desse texto de Romanos capítulo 12, versículo 3, que eu e você temos, ouça isso em nome de Jesus, uma medida da fé do tipo de Deus. Que você possa dizer para você mesmo nesse instante: eu tenho uma medida da fé do tipo de Deus em mim. Esta medida foi repartida por Deus. Deus tirou de dentro de si a sua fé e colocou dentro de cada um de nós. Por isso nós podemos dizer que nós temos a medida da fé do tipo de Deus. Você tem, você pode crer. Assim a palavra de Deus diz que eu e você temos esta medida da fé que Deus usou para criar o universo. Ou seja, você e eu, nós temos uma fé, ouça isso, para remover montanhas. Alguém pode se levantar e pode dizer: pois bem, eu não tenho esta fé. Alguém está mentindo, então? Será que Deus está mentindo com relação a essa medida que Ele repartiu e deu a cada um de nós? Pois bem, como que nós queremos que Deus opere em nosso favor se nós, consciente ou inconscientemente, estamos tomando partido contrário à sua palavra? Você pode achar que apenas está sendo sincero na sua lógica, na sua realidade, na sua experiência, na sua vivência, no momento em que você está vivendo agora, ouvindo essa palavra e dizendo: eu não tenho fé. Mas a palavra de Deus diz que Deus repartiu uma medida e colocou dentro de nós esta porção da fé do tipo de Deus. Vamos, como o povo nos dias de Neemias, nos voltarmos para a palavra de Deus, porque ela é a nossa luz. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, ouça isso:
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que a fé que nos salva, ela não provém de nós mesmos. Não é nenhuma fé humana, não é nenhuma fé natural, lógica, racional. Deus nos deu uma medida de fé sobrenatural para sermos salvos. Isso concorda com a declaração de Romanos 12, 3. Mas como Deus dá ao pecador fé para ser salvo? Como que Deus está alcançando agora a sua vida para você receber a salvação? A Bíblia nos diz, ouça, Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, por ouvir a pregação da palavra de Cristo. Na leitura deste capítulo, queridos, nós vamos poder ver que o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação que vem através da fé. Romanos 10, versículo 8 diz: porém, que se diz? A palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é chamada de a palavra da fé, pois ela edifica a nossa fé, ela fortalece a nossa certeza, ela fortalece a nossa convicção. A palavra de Deus faz a fé brotar dos nossos corações quando eles estão abertos, receptivos. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, 13 e 14 diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão? Se não forem enviados? Mas quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Ninguém poderá crer se não ouvir, pois a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. É assim que a fé vem, ouvindo a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos fala por que a fé é tão importante. Se você estudar, se você ler os evangelhos, você vai ver o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo em operação, e você vai ouvir a voz do Senhor ao coração do mundo da época, das pessoas com as quais ele conviveu, com as pessoas com as quais ele teve contato, as pessoas que vieram até ele. Você vai ouvir muitas expressões dizendo assim: seja feito conforme a sua fé. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê.
crê, não temas, crê somente, acredite. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé nós não podemos servir a Deus. Nem sequer podemos ser salvos sem a fé. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, ele nos diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Esta é a realidade da vida, queridos, com Deus. Esta é a realidade da igreja vencedora. Uma vida vivida pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não podemos, queridos, travar batalhas espirituais sem a fé. Sem a certeza, sem a convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que atua neste mundo, de que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós, que o Deus eterno é a nossa habitação e por debaixo de nós estão os braços eternos do Senhor, e hoje o Senhor lança diante de nós os nossos inimigos e Ele nos diz: destrói-os. A fé dirá, queridos, tudo que a palavra de Deus diz. A fé confessará tudo que a palavra de Deus diz. A fé é certeza, a fé é convicção, a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da nossa realidade. A fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu sou movido pelo que eu creio. E se creres, verás a glória de Deus. Porque tudo é possível àquele que crê. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, nos fala que essa é a realidade da igreja, uma vida vivida pela fé, uma vida que trava batalhas espirituais pela fé, porque a única luta que nós devemos travar é a da fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, disse o apóstolo Paulo. Nós fomos predestinados para a vitória. Jesus é a nossa vitória. E vitória é a nossa história. Nós fomos predestinados, ouça aí, querido, para a vitória neste combate da fé. Na verdade, nós somos invencíveis na batalha da fé. E o apóstolo João nos dá uma resposta para o segredo da vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas o que é fé? Primeiramente, quando se fala na palavra de Deus que o justo viverá pela fé, que nós andamos em fé e não por vista, nós precisamos ter um entendimento mais claro do que significa isso e quais as suas implicações. O que é fé e o que não é fé. Fé não é um salto no escuro, como alguns dizem por aí. O que é fé? A fé é uma certeza. A fé não é algo incerto. A fé é certeza que nasce, ouça, no nosso espírito, recriado por Deus, mediante uma comunhão profunda com a palavra de Deus, que diz: eu sou o que a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso. Eu tenho
o que a palavra do Senhor diz que eu tenho. Isso é fé. O apóstolo Paulo, em João 3, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala algo tremendo. Ouça a palavra de Deus. Ouça essa declaração. Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O Espírito Santo, ao inspirar o escritor da carta aos Hebreus, ele definiu a fé da seguinte forma. E essa definição tem sido a chave para o estudo sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma versão segundo Moffat, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. Outras versões de Hebreus 11, 1 diz: a fé é dar substância às coisas que esperamos. A fé é a certidão de garantia das coisas que esperamos até acabar sendo nossa. Por exemplo, nós estamos declarando de uma forma profética sobre esta nação, sobre este estado, sobre esta região, sobre esta cidade. Nós estamos declarando através dessas ministrações de uma forma profética em fé. É tempo de Deus para você. É tempo de uma visitação de Deus. É tempo de cura para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. É tempo de restituição. É tempo de restauração. É tempo de salvação. É tempo de avivamento para essa terra. E como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa nação, eu creio que esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A fé, ela nos dá a certeza, nós iremos vencer, nós iremos conquistar, nós iremos triunfar, nós passaremos por essa situação, porque com Deus saltaremos muralhas, com Deus destruiremos exércitos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Toda arma forjada contra as nossas vidas, ela não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Esse é o nosso direito, como servos do Deus Altíssimo, diz a palavra do Senhor. A fé, ela dirá de si mesma tudo o que a palavra de Deus diz. A fé dirá de si mesma tudo o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque a fé em Deus é simplesmente crer com fé na sua palavra. Queridos, a nossa certeza, a nossa convicção, ela precisa estar firmada sobre a palavra de Deus. E a palavra não pode mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir.
A palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é digna de toda aceitação. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela está firmada nos céus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Quanto mais nós comungarmos com a palavra de Deus, quanto mais nós meditarmos, quanto mais nós estudarmos, mais profunda será a nossa certeza, a nossa convicção sobre o que nós podemos fazer em Deus, nesta nação, neste estado, nesta região, nessa cidade. Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Deus quer te usar neste tempo de crise. Deus quer te levantar como um missionário na sua faculdade, no seu colégio, no seu local de trabalho, no seio da sua família. Deus quer te usar tremenda e poderosamente. Que Deus nos dê sabedoria e que o Senhor nos dê revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos, através da fé, do tipo de Deus, transpormos as muralhas que estão levantadas diante de nós e possamos prevalecer. Lembre-se, você foi chamado e predestinado para a vitória. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, somos muito mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e que a palavra de Deus possa verdadeiramente ser alimento para a sua vida e para a sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.